O governo completa 100 dias sem política econômica definida, repetindo erros do passado e buscando culpados para justificar os fracassos deste início de gestão Lula 3. Para completar o quadro alarmante, desde a posse, o presidente já coleciona frases que atestam o fiasco da terceira largada, como mostra a coluna de Augusto Nunes nesta edição de Oeste. Vamos exibir algumas declarações de Lula com as análises precisas e bem-humoradas do nosso mestre. Eu posso dizer para vocês que se juntar desde a proclamação da República por Floriano Peixoto, sabe? Na cabeça do exterminador de S's e R's, portanto, não foi Deodoro da Fonseca quem anunciou em 15 de novembro de 1889 a queda do imperador Dom Pedro II e o nascimento do novo regime, do qual seria o primeiro presidente. Foi Floriano Peixoto. Confundir o número 1 e o número 2 é coisa de deixar ruborizada até estátua equestre. E você está colocando a raposa para tomar conta do galinheiro, achando que a raposa vai cuidar das galinhas. Ela vai comer as galinhas. É o que está acontecendo com o orçamento secreto na Câmara dos Deputados, que é a maior bandidagem já feita em 200 anos de República. Isso é truque de vigarista sem cura. Mais aflitivo é o claro enigma. Como puderam tantos brasileiros devolver a cena do crime quem não sabe sequer quem proclamou a República e aumenta para 200 anos a idade de uma senhora que acaba de completar 133? Para existir há 2 séculos, a República precisaria ter nascido em novembro de 1822. Em outro momento, Lula prova que não esqueceu nada, nem esquecerá. Tem pressa para vingar-se dos alvos do ressentimento anabolizado por 580 dias de cadeia. Como eu tinha inocência, uma coisa que eu tinha muito orgulho, que eu nunca contei isso, mas, por exemplo, de vez em quando ia um procurador, entrava lá de sábado ou de semana para visitar se estava tudo bem. Entrava 3 ou 4 procuradores lá e perguntava tudo bem, falava, não está tudo bem, só vai estar bem quando eu fuder esse muro. Sabe? Não, vocês cortam a palavra foder aqui. É quando eu falava assim, olha, quando eu tô aqui para me vingar dessa gente. Sabe? Eu falava todo dia que eles visitavam lá. Se prepare, entrava um delegado, eu falava a mesma coisa, se prepare que eu vou provar. Perplexos com o chocante amadorismo da confissão, devotos de Lula se julgaram socorridos no dia seguinte pela operação da Polícia Federal que fulminou um plano arquitetado pelo PCC para assassinar o ex-juiz Sérgio Moro. Os sacerdotes da seita da Missa Negra festejavam a isenção admirável do estadista quando Lula sucumbiu à sede de vingança. Eu acho que é mais uma nação do Moro, mas eu quero ser cauteloso. Eu vou descobrir o que aconteceu. É visível que é uma armação do Moro. Mas eu vou pesquisar, eu vou saber por que da sentença. Eu até fiquei sabendo que a juíza não estava nem em atividade quando deu o parecer para ele. Mas isso a gente vai esperar. Eu não vou ficar atacando ninguém sem ter provas. Eu acho que é mais uma armação. E se for mais uma armação, ele vai ficar mais desmascarado ainda. Sabe? Eu não sei o que ele vai fazer da vida se ele continuar mentindo do jeito que está mentindo. Na mesma entrevista em que revelou o que sonha fazer com o mais conhecido dos juízes que o condenaram, Lula seguiu caçando fantasmas. Tenho consciência que a Lava Jato fazia parte de uma mancomunação entre o Ministério Público Brasileiro, a Polícia Federal Brasileira e a Justiça Americana, o Departamento de Justiça. Eu tenho certeza disso, sabe, porque foi uma coisa que envolveu toda a América Latina. E era uma coisa que era para destruir mesmo. Nestes 100 dias, ficou claro que no passado, Lula repassava complicações econômicas a especialistas do calibre de Henrique Meirelles. Agora, cuida disso pessoalmente. Não é possível que a gente queira que esse país volte a crescer com uma taxa de juros de 3,75%. Porque se a meta está errada, muda-se a meta. Entre uma ordem e outra, o estafeta Fernando Haddad demonstra que também nesse ramo se considera doutor honoris causa. Confira o trecho de uma aula recente. O Estado é capaz
de aceitar conviver com dívida de 1 trilhão e 700 bilhões de reais, que as pessoas devem à Previdência, devem à Receita, por que não pode conviver com um pouco de subsídio para o povo pobre se transformar menos pobre, virar cidadão de classe média, poder virar um consumidor de padrão médio e esse país voltar a crescer? Quem tem que mudar, na verdade, é a nossa cabeça. É a nossa cabeça. Os livros de economia estão superados. É preciso criar uma nova mentalidade sobre a razão da gente governar. Lula jura que terá de recomeçar do zero. Culpa de Bolsonaro, claro. Hoje foi publicado os dados do último trimestre do ano, sabe? A economia brasileira não cresceu a nada o ano passado. Então, o desafio que nós temos agora, companheiros, é fazer a economia voltar a crescer. Lula sairia ganhando se trocasse de gabinete com o amigo Alberto Fernandes. A Argentina terminou o ano de 2022 numa situação privilegiada. A Argentina terminou o 2022 em uma situação privilegiada. Não apenas na economia, na política, mas no futebol. O Clube dos Cucarachas aguarda ansioso o recomeço da farra. Haverá doações em dólares até para os que não acertaram pendências antigas. Como Lula já explicou a uma plateia de sindicalistas, de novo, a culpa foi de Bolsonaro. E vamos ser francos, os países que não pagaram, seja Cuba, seja Venezuela, é porque o presidente resolveu cortar a relação internacional com esses países e, para não cobrar, para poder ficar nos acusando, deixou de cobrar. E eu tenho certeza que no nosso governo esses países vão pagar, porque são todos países amigos do Brasil e certamente pagarão a dívida que tem com o BNDES.